Olá, eu sou o Biramelli e você está no canal. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Papai Noel, ou Noel. Realmente este é o nome dele? É Noel? É Santa Claus? Qual é o nome que você acredita que é o nome dele verdadeiramente? Ele realmente era um gordo, rechonchudo, que usava um trenó para entregar presente para as criancinhas? Que ligação que isso tem com o cristianismo? Que ligação que isso tem com o Natal? Bem, se você está conosco há algum tempo, você tem visto o vídeo que eu fiz falando um pouquinho sobre o Natal, que realmente Jesus não nasceu dia 25 de dezembro e outras características mais. Então, que conexão tem este homem barbudo, gorducho, que usa vestes vermelhas, dando presente com criança, com Deus, com o Natal? Bom, no dia de hoje a gente vai descobrir um pouquinho o que isso significa pra gente e vai ser muito legal, porque a gente vai começar a discutir um pouquinho, na verdade, sobre o que mística que acontece em volta deste barbudinho, desse gordinho. Quem é? Você sabia que existe mais de um? Existe Santa Claus? Você sabia que o Papai Noel de verdade que nós conhecemos hoje, a figura do Papai Noel de verdade, esse velhinho, né? Na verdade foi por causa de uma propaganda da Coca-Cola? Bom, isso vai ser um assunto muito legal, eu acredito, por conta disso, porque a gente vai descobrir e desmistificar como a gente tem falado. Eu volto a dizer pra você que meu objetivo não é, na verdade, que as pessoas deixem de curtir um final de ano, feriado, Natal, até porque isso não aconteceria, né? Nós somos brasileiros e gostamos muito, muito de feriado. Não é por à toa que o Brasil é um dos países que mais tem feriados no mundo, né? Mas o meu objetivo é que a gente possa trazer conhecimento. Esse é o objetivo do canal, compartilhando, principalmente desse quadro, atualizando. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de quem foi Noel, ou Papai Noel, ou Santa Claus. Na verdade, você sabe que este homem, né, Santa Claus, ou Papai Noel, como é conhecido aqui na América, né? Ele foi, na verdade, desenvolvido essa imagem desse ícone, né, do Natal. Ele foi passado para nós, ele foi desenvolvido por um homem chamado Thomas Nast. Ele era um cartunista que no século XIX ele fez uma propaganda avassaladora para a Coca-Cola e mais especificamente em 1930. E ele desenvolveu essa imagem como uma forma de expor, de dar a nós uma imagem. Começa a chegar o final de ano, o que você vê na televisão? O Coca-Cola sempre gerando ali, explorando essa imagem, né, desse velhinho rechonchudo, barba branca, roupa vermelha, e essa ideia é disseminada. Então, a partir deste homem e a partir dessa ideia foi implantada a nós, fomos levados a nós a ideia do Santa Claus, do Papai Noel. Bom, algumas coisas legais que é importante saber é que, não sei se você sabe, mas na Europa, em países nórdicos, o Papai Noel usa roupa verde, ele não usa roupa vermelha. Santa Claus é o nome, no caso do Papai Noel, em inglês. Né? Santa Claus é como os americanos, os de língua inglesa, chamam o Papai Noel. Nos países nórdicos, o Papai Noel usa até chifre, para você ter uma ideia. Ele usa até o chifre baseado nas lendas nórdicas. Então, a gente começa a entender que, na verdade, essa lenda do Papai Noel, esse homem, esse ícone, né, do Natal, hoje em dia para nós, ele, na verdade, tem a sua característica definida dependendo da cultura em que ele é estabelecido. Depende da cultura, ele tem as suas características próprias. Mas muitos sabem que o nome dado, né, a este Papai Noel é Santa Claus. Mas, na verdade, o nome mais popular e da uma mística mais distante, a partir do século III, do século IV, é um homem chamado São Nicolau. Ele era um homem muito bondoso e até tinha fama de milagreiro naquela época. Por exemplo, a partir do dia 6 de dezembro foi instituído em toda a Europa a adoração, né, a esse querido velhinho, né? Pra você ter uma ideia, na França ele é chamado de Père Noël. Em Portugal ele é chamado de Papai Natal. No Brasil ele é chamado de Papai Noel. Em países como os Estados Unidos ele é chamado de Santa Claus. Esse velhinho, com essa mística, foi se desenvolvendo em todo o território europeu, cada um com a sua característica. Como aqui no Brasil, por exemplo, ou em toda a América, por conta da Coca-Cola tem seu slogan vermelho, esse velhinho tem a roupa vermelha aqui na América, mas cada um deles tem uma característica diferente em cada local. Tanto que o nome também muda, como vocês viram. Eu não sei se você sabe, mas o Papai Noel, né, vamos dizer assim, nos nórdicos, os países nórdicos gelados, ele é muito ligado à imagem de Odin, né, que é o grande deus, né, o símbolo. E todas as características de Noel lá tá muito ligado a Odin, barbas brancas, comprido, roupa acolchoada, né? Mas só que a cor é verde. Isso tudo ligado nos países nórdicos, eles ligam Noel a Odin. Uma coisa interessante é que nós aqui no Brasil,
quando você pensa em Papai Noel, você pensa em Deus, é ou não é? Quando você pensa no Natal, para muitos e pro fundo histórico e nacional, né, no nosso fundo histórico, na verdade eles simulam um homem, um velhinho que dá um presente com a ideia de Deus ter dado um presente ao mundo que foi Jesus. Isso é muito legal a gente entender, porque há conexões e a gente não... Você já imaginou que isso teria uma conexão? Você já conseguiu conectar essas duas coisas? Pois é, eu também não pensava nisso, mas quando eu fui fazer alguns estudos para fazer esse vídeo, eu lembrei que tinha uma conexão que eu tinha me perdido. Eu comecei a ideia de Odin, né, que eu vi algumas coisas falando sobre Odin, e eu lembrei, fiz a conexão com a ideia de que na Bíblia fala que Deus deu o melhor dele, o maior presente ao mundo, né, que foi Jesus. Então, aí conectamos essa ideia com Noel, que dá o presente de Natal aos pobres. Até porque tem a conexão de que Deus deu o maior presente aos pobres, né? Aqueles que precisavam, né? Os que necessitavam de transformação, de salvação. Assim também tem essa conexão com Noel. São Nicolau, ele nasceu na metade do 3º século. E uma coisa interessante é que ele veio de uma família bem abastada. Eles tinham uma condição muito boa. Ele nasceu numa cidade portuária chamada Patara. E essa cidade, como a gente sabe, naquela época, as pessoas que moravam próximo a essa cidade realmente tinham uma condição muito boa. Um jovem, uma pessoa, um homem de uma família muito abastada financeiramente. Por isso que ele tinha essa característica de dar presentes, né? E ele tinha também um coração nobre para que isso acontecesse. Então, São Nicolau, ele nasceu nessa cidade. Se eu não me engano, hoje é onde fica a Turquia. A gente vai mostrar para vocês algumas fotos, como essa cidade hoje, aonde mais ou menos ele estava, e você vai ver que fica bem próximo do mar. Uma coisa interessante, eu não sei se você sabe, mas quando você pensa, né, na ideia de Papai Noel lançando, né, presentes pela chaminé, a gente vê muito isso, principalmente em comerciais, em história. Essa história, na verdade, tem um fundo muito legal. Conta-se os antigos que São Nicolau, ele era um homem extremamente generoso. Então, quando um dia ele passando, ele ficou sabendo que tinha um comerciante que tinha algumas filhas e ele não tinha condições, porque a gente sabe que naquela região do mundo tinha aquele lance do dote e tal, né? Até hoje tem. E ele sabendo que aquele comerciante, ele viu que ele não tinha condições de casar bem as suas filhas. Então, o que ele fez? Ele começou a pensar em prostituí-las, em usar elas na prostituição, até para dar uma condição melhor de vida para a família dele, para as filhas. E eu não sei se você sabe, mas a prostituição não era tão mal vista como é vista hoje. Naquela época eles tinham isso, famílias pobres, elas levavam suas filhas para se prostituírem. E São Nicolau, ou no caso de Nicolau até então, ele ficou sabendo que esse comerciante estava pensando em fazer isso. O que ele fez? Ele veio um dia, passou perto da janela, da chaminé da casa desse comerciante, jogou um saco de ouro e prata no local onde ficava as meias secando. Ele jogou esse saco não somente na casa desse senhor, mas também ele fez isso com as filhas desse comerciante. E aí começou essa ideia de jogar presentes pela chaminé. Ele jogou pela janela e aonde as meias ficavam secando em frente da chaminé, quando o comerciante chegou ali, ele falou, poxa, tem um saco de ouro aqui. E ali ele conseguiu, ele não permitiu, na verdade, que as filhas desse comerciante entrassem para prostituição, mas deu uma condição para que elas pudessem viver bem, até casar bem. A família da noiva naquela época pagava o dote. O homem pagava o dote, mas também tinha certos locais da noiva pagava o dote. Ter filhos homens era muito mais maior valor do que ter filha mulher, né? Porque mulher geralmente naquela época era mais difícil para trabalhar, não tinha força. Então, quando o homem tinha muitas filhas mulheres, uma família tinha muitas filhas mulheres, era mais complicado para eles. Então, conta a história que, bom, quando os pais de Nicolau morreu, um tio dele aconselhou ele a ir até as Terras Santas. A caminho da Terra Santa, houve uma tempestade muito forte. É por isso que Nicolau, naquela região na Ásia Menor, naquela localidade do planeta, ele é tanto protetor, ele é tanto padroeiro dos marinheiros como dos comerciantes. O que aconteceu? Nicolau passou por essa situação, ele começou a orar, pedir a Deus com relação àquela viagem. E aí, ele vindo dessa situação, ele conseguiu passar por isso, e aí ele se estabeleceu na Ásia Menor, doando toda a sua riqueza aos pobres. E ele morou numa cidade chamada Mira, que fica no sudoeste da Ásia Menor. E o interessante, como é que Nicolau se tornou um bispo? Bom, Nicolau tinha o costume de entrar todo dia cedo na igreja para orar. E naquela época, o bispo de Mira morreu. E eles não conseguiram encontrar ninguém que tinha condições de assumir o lugar do bispo. Então, os anciões mais velhos, entrando em oração, eles tiveram uma revelação de Deus, dizendo que o primeiro homem que entrasse na igreja pela manhã, esse seria o nomeado e a vontade de Deus para ser o novo bispo de Mira. Foi então que no dia de manhã, como Nicolau fazia todos os dias, ele entrou na igreja e foi o primeiro a entrar, e assim ele foi nomeado bispo de Mira. Nicolau faleceu no dia 6 de dezembro do ano 347, né, meado do século IV, né, e os restos dele no ano de 1807, então foi levado para Bari, na Itália, onde se localiza até hoje. Ele é um dos santos mais populares da época, ele é do nosso tempo. Então, sendo assim,
Eles adaptaram essa ideia do dia 25 de dezembro, como a gente soube lá no vídeo passado. Se você não sabe, vai lá e assiste o vídeo sobre as verdades e mitos do Natal. Com o estabelecimento da data de 25 de dezembro, né, para o Natal, então como ele tinha característica muito forte de ser generoso, então passou-se a implantar essa ideia de São Nicolau ser o santo do dia 25 de dezembro, o homem, o ícone, o símbolo de generosidade no dia 25 de dezembro. Foi aí que começou a ideia de estar dando presente para as criancinhas e para todos. É por isso que você damos presente, amigo secreto e coisas do tipo até o dia de hoje, nessa época. Bom, então basicamente é isso. São Nicolau, né, que se tornou aqui a Santa Claus para os de língua inglesa, né, que tem uma outra denominação, né, como São Natal para os portugueses, como é ligado a Odin, como você sabe. Tudo bem? Gostaram? Bem, deixe seu comentário aqui, vamos ver o que a gente acha. Se você tiver mais informação, isso é muito legal também a gente compartilhar. Deixe seus comentários, não esqueça de se inscrever no canal, a gente continua compartilhando e até a próxima.